Olá, olá, você que está me ouvindo nessa manhã, mais uma jornada de oração se iniciando agora. Eu quero aqui, antes de nós começarmos a nossa jornada, declarar sobre a sua vida que você tenha um dia abençoado, que você tenha um dia de paz, que Deus possa guardar tanto a sua ida ao trabalho, à faculdade, à escola, não importa onde você estiver, que a mão de Deus esteja sobre você, estendida, te dando livramento e possibilitando você ter um dia de paz. Se você concorda com essa palavra, eu quero que você digite aqui nos nossos comentários o seu amém. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça a sua inscrição e deixe o seu like. É muito importante nós pedirmos aqui para você essas ações, porque quanto mais você interage com o canal, mais o nosso vídeo ele é impulsionado e devido a esse impulsionamento, mais pessoas terão ali a possibilidade de receberem essa mensagem, essa palavra, e terem a sua vida edificada, porque a palavra de Deus, ela é poderosa e ela pode mudar vidas. Eu quero deixar aqui uma mensagem para sua reflexão antes de nós fazermos a nossa oração dessa manhã, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo 22 até o versículo 36, você pode ler depois com calma na sua casa. Ele vai narrar aqui uma história que tem como epígrafe: Jesus anda por cima do mar. É uma história muito conhecida em que Jesus vai andar ali sobre as águas diante de uma tempestade que assolava os barcos dos discípulos. Jesus surge em resgate dos discípulos amedrontados. Interessante que nesse texto nós vamos tirar algumas lições importantes para a nossa vida. Dentre elas, já no primeiro versículo, quando começa a história, o texto vai dizer: e logo ordenou Jesus. Aqui Jesus vai dar uma ordem para os seus discípulos. E é interessante que as nossas experiências com Deus, elas geram em nós intimidade suficiente para que nós venhamos a ter ali a capacidade de discernir quando Deus fala conosco e quando nós estamos tomando decisões mediante a nossa própria vontade. Só que como cristão, é importante eu e você entendermos que cada decisão que nós tomamos, os nossos projetos, os nossos planos, os nossos sonhos, eles devem ser sempre direcionados por Deus. Não dá para nós vivermos um projeto ou algo que Deus não planejou para nós, porque nós estaremos indo contrário ao propósito que Deus tem para nossas vidas. É por isso que é extremamente importante você, diante de uma decisão difícil ou diante de um projeto novo, seja na sua casa, na sua família, ou talvez ali no área empresarial, você saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. E essa vontade, ela só vem mediante o entendimento, dessa vontade, ela só vem mediante uma vida de relacionamento com Deus, de intimidade, ao ponto de você ser tão íntimo de Deus que você consegue discernir que você está se movendo debaixo de uma ordem. E quando Deus dá uma ordem, a nossa missão como cristão é obedecer. Quem não se lembra de Deus se dirigindo a Abraão lá a partir de Gênesis capítulo 12, ele vai dar uma ordem: Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Abraão imediatamente obedece a ordem de Deus, porque ele entendia, assim como nós precisamos entender, que quando Deus dá uma ordem, a nossa obrigação é obedecer. E nesse mesmo versículo aqui, acontece algo também interessante para nossas vidas. O mesmo Jesus que dá a ordem para que eles vá para o outro lado é o Jesus que vai dizer: olha, entrem no barco. Porque quando Jesus ele libera uma ordem para nossas vidas, quando ele dá uma direção para nós, você precisa crer e entender que o mesmo Jesus que te deu a direção e liberou a palavra é o Jesus que irá providenciar os meios para que você possa cumprir aquilo que ele já ordenou a você. O problema é que muitas das vezes nós recebemos uma ordem de Deus, Deus nos dá uma direção, só que nós somos acometidos por um medo que nos impede de avançar, porque nós não conseguimos enxergar os meios, que irão proporcionar que nós venhamos a cumprir com aquilo que foi ordenado. Só que eu quero aqui novamente lembrar para vocês de Abraão. Deus dá uma ordem para Abraão. Deus não revela para Abraão para onde ele iria, nem quais eram os projetos de Deus. Primeiro Deus libera para Abraão uma ordem: vá, saia, mediante a obediência
de Abraão a ordem de Deus, Deus começa a revelar a ele quais eram os seus projetos. Deus começa a providenciar os meios pelo qual Abraão alcançaria as promessas de Deus. Eu quero dizer para você nessa manhã, em nome de Jesus, que você possa estar sensível à voz de Deus, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração, possa te dar uma direção, possa fortalecer você para que no meio de uma decisão difícil, no meio de um passo importante na sua vida que envolve talvez aí a sua empresa, os seus negócios, ou a sua vida profissional, ou a sua família, não sei. Você possa ouvir a voz de Deus e crer que Deus providenciará os meios. Aqui no versículo 24 do livro de Mateus, no capítulo 14, nós vamos ver que os discípulos entram no barco, eles vão em direção ao outro lado, só que o versículo 24 vai dizer que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, ou seja, surge ali um vento contrário que impedia que os discípulos continuassem avançando. E o texto também vai dizer no versículo 23 que já era tarde, ali eles estavam ali só e já era tarde. E é interessante isso porque muitas das vezes quando nós estamos cumprindo ali uma ordem de Deus, muitas vezes quando nós começamos uma caminhada com Cristo ou começamos ali a seguir pelos passos que Jesus liberou para nossas vidas, surgem os ventos contrários. E esse vento contrário, ele tem um objetivo bem direto, como o nome mesmo já diz, né? Ele surge com um impedimento de você avançar. E eu quero dizer para você nessa manhã, no nome de Jesus Cristo, você precisa entender que vento contrário pode até impedir o seu avanço. Mas se você está debaixo de uma palavra de Deus, creia, Deus providenciará os meios para que você possa cumprir o seu propósito. Você vai chegar do outro lado, meu irmão, minha irmã, se Deus te prometeu, creia. Ele providenciará os meios para que você possa chegar do outro lado. Deus tem bênçãos para a sua vida, Deus tem vitória para a sua casa, Deus tem salvação para a sua família. Talvez você possa ter tomado uma decisão de começar a seguir a Cristo novamente. Talvez você possa ter tomado a decisão de abrir mão de algumas coisas que impediam você de viver um ambiente de comunhão com Deus. Mas eu quero dizer para você, nessa manhã, que durante essa caminhada, pode ser que surjam ventos contrários. Pode ser que surjam obstáculos que venham tirar você do seu foco, tirar você dos seus olhos voltados para o objetivo. Mas creia, é no tempo de tempestade, é na hora que o vento contrário surge, que Deus envia o socorro no meio da tempestade. O texto vai dizer que Jesus ele vem caminhando sobre a tempestade, sobre o mar. E os discípulos que estavam ali temerosos, assustados com o vento contrário, assustados com o agitar das ondas, eles estão tão focados no problema, eles estão tão focados no vento, na tempestade, que eles perdem a capacidade de enxergar que Jesus estava vindo ao seu encontro. E esse é o maior problema hoje em dia das pessoas. Muitas das vezes nós estamos tão preocupados com os nossos problemas, com as dificuldades que têm surgido, que nós perdemos a capacidade de enxergarmos que no meio da tempestade, Jesus não nos abandona. No meio da tempestade, Jesus vem ao nosso encontro e Ele providencia os meios para que nós possamos cumprir com os seus propósitos. E talvez você esteja nesse momento se sentindo como se estivesse em uma tempestade. Talvez você esteja nesse exato momento ouvindo essa palavra e pensando, olha, essa mensagem ela é para mim. Eu estou no meio da tempestade, eu estou passando por tantos momentos difíceis, tantos problemas. Eu já não consigo mais ter a capacidade de enxergar Jesus vindo ao meu encontro. A sensação que eu tenho é de que Jesus me abandonou, mas eu quero dizer para você, meu irmão, em nome de Jesus, assim como Jesus disse para os discípulos, ali no versículo 27, ele vai dizer assim, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha para isso, que interessante. Os discípulos, eles veem Jesus vindo ao seu lado, eles estão tão temorosos, tão amedrontados com a tempestade, que eles olham para Jesus e vão falar, olha, é um fantasma que vem em nossa direção. E aí a atitude de Jesus para eles é, olha, não tenham medo.
É uma tempestade, a situação é difícil, o momento não é propício para que você venha ter ânimo, mas eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus, meu irmão. No meio da tempestade é necessário que você tenha ânimo. E o ânimo, ele vai dar a você a capacidade de perseverar diante das dificuldades. É no meio da tempestade que Jesus surge como um resgatador, como aquele que tem a autoridade para acalmar a tempestade, para dizer ao mar para que ele venha se aquietar e ao vento para que ele cesse, porque não há nada impossível para o Deus que você e que eu também sirvo. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Talvez você que está ouvindo essa mensagem nessa manhã está passando por um momento difícil, perdeu a capacidade de enxergar que Jesus está aí no seu encontro, que Jesus está contigo no meio dessa tempestade. O fato de você estar aqui ouvindo hoje, nesse momento, essa mensagem já é uma demonstração de que Deus está contigo. Olha o amor que Deus tem pela sua vida, olha o carinho que Deus tem por você, ao ponto de você chegar aqui nesse vídeo para ouvir que Jesus está te dando ânimo no meio da tempestade. Jesus está liberando uma palavra para que essa tempestade venha se acalmar, para que você venha conseguir enxergar que Ele está no controle da sua vida. Ei, se há uma palavra liberada para você, se há uma ordem liberada de Jesus para a sua vida, creia, Jesus providenciará os meios para que você possa chegar do outro lado. Tenha de bom ânimo, esteja firme e constante, crendo de que Deus está contigo. Qual é a sua obrigação, qual é a sua missão nesse momento? É continuar remando. Jesus está contigo, meu irmão, minha irmã. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa trazer conforto para o seu coração. Eu quero que você faça uma oração comigo. Se você puder, aí no seu lugar, na sua casa, coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você. Senhor, nós queremos glorificar o Teu nome por essa palavra, Deus, crendo que o Senhor é um Deus todo-poderoso, ó Pai. Assim como Tua palavra nos diz, ó Pai, que não há impossíveis para o Teu agir, eu quero te pedir nessa manhã, no nome de Jesus. Vá ao encontro, ó Pai, de cada um que está ouvindo essa mensagem. Talvez pessoas que estão aqui ouvindo, Senhor Deus, estão passando por uma tempestade, por um momento difícil, por uma situação, Senhor Deus, complicada. Mas, ó Pai, tomaram a decisão de caminhar debaixo de uma ordem liberada pelo Senhor. Eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus, ó Pai, traga o conforto e o ânimo necessário para que essa pessoa possa ter a capacidade de parar de olhar para a tempestade, para os ventos, para os problemas e começar a enxergar que o Senhor está no controle de tudo. Ó Pai, eu te peço, renova a fé dessa pessoa, Senhor Deus, fortalece ela uma vez mais, dá ânimo para que ela possa se manter firme diante da ordem que foi liberada pelo Senhor a respeito dessa pessoa, Senhor. Em nome de Jesus eu entrego, Senhor Deus, cada um que está me ouvindo nessa manhã e te peço, Senhor Deus, renova as forças, ó Pai, que essa manhã, que esse dia seja um dia abençoado, um dia de paz, um dia de tranquilidade, que eles venham, Senhor Deus, se alegrar diante da Tua presença, que no meio dos problemas ou da dificuldade que eles estejam passando, eles venham ter a capacidade de enxergar que o Senhor está vindo ao seu encontro. Eu declaro, Senhor Deus, sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus, que elas venham se alegrar novamente. Eu declaro sobre a vida de quem está me ouvindo nessa manhã, ó Pai. Que eles venham, Senhor Deus, ter paz diante da dificuldade, que eles venham crer no Deus Todo-Poderoso, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus pela vida de vocês que estão me ouvindo até o final. Que Deus possa abençoar a sua vida. Se você ainda não deixou aqui um comentário com um amém, eu quero te convidar a comentar aqui embaixo mais uma vez, deixar o seu like nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com uma ou duas pessoas, quantas pessoas forem necessário, e eu tenho certeza que Deus irá abençoar a sua vida uma vez mais, viu? Deus abençoe em nome de Jesus, Deus guarde você, Deus te dê um dia de paz, que você venha ter ânimo diante das tempestades, crendo, Deus está no controle da sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus.